Minha proposta no canal é pegar esses eventos que acontecem nas redes sociais e nas mídias e trazer uma abordagem mais jurídica, né? Colocando conceitos para que vocês possam olhar esses conceitos, aplicar esses conceitos ali naquela situação e tirar um extrato mais técnico, fazer uma análise mais própria, que não fique só na fofoca, só no disse-me-disse, porque quem já acompanhou vídeos anteriores meus aqui sabe que muita coisa é falada na internet e tem muito advogado de YouTube, advogado de Google, gente que vai ali faz uma pesquisa de 5 segundos, 5 minutos e acha que já sabe interpretar uma lei. Então, quem acompanha os meus canais, os meus vídeos, sabe que não é bem assim, que o direito é bem mais complexo. Então, está acontecendo essa treta envolvendo o Iane, né? Raluca, essa situação toda. E eu tinha soltado um vídeo anterior falando sobre o Iane e comentei sobre a situação dele com a Tiessa, né? Que ele atacou a Tiessa. E aí algumas pessoas vieram me questionar a respeito da homofobia. E como é um tema próprio, é um tema que por si só é de muita relevância, então eu resolvi trazer esse tema, trazer alguns esclarecimentos de como funciona a homofobia, o crime da homofobia, e principalmente o conceito que as pessoas não conhecem, que é a injúria homofóbica. Porque uma coisa é homofobia, outra coisa é injúria homofóbica. Então vamos falar um pouquinho dessas duas coisas para entender como que a lei funciona e como isso poderia ser aplicado nessa confusão envolvendo a Tiessa e o Iane. Bom, primeiro, a gente tem que entender o seguinte, até 2019, a homofobia não era crime no Brasil. Foi a partir de 2019 que o STF, no julgamento, enquadrou a homofobia, e quando a gente fala homofobia, é no sentido amplo, viu? É aí envolvendo todo o espectro LGBTQIA+, a homofobia, a bifobia, a lesbofobia, a transfobia e etc. Então, em 2019, o STF fez um enquadramento do crime da homofobia ao crime do racismo. Por que o STF fez isso? Porque não tem lei própria que trata sobre o racismo. Não existe nenhuma lei que fale sobre o racismo não, a homofobia, e é muito demorado que se promova uma lei com esse tema específico. É muito demorado o processo legislativo para criar uma lei, ele demora anos. Então imagina ter que esperar anos para que uma lei sobre a homofobia tramite na Câmara e isso possa virar crime, possa ser tratado como crime. Demora pra caramba. E a gente está vivendo numa sociedade, a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, a homofobia é uma triste realidade. Então, como que pune? Né? Até 2019 não existia o crime da homofobia, como que vai punir os homofóbicos? Então, o STF, num julgamento ali em 2019, ele equiparou o crime da homofobia ao crime do racismo, porque existe a lei do racismo, que é uma lei de 89, se eu não me engano. Existe a lei do racismo. O racismo é um crime inafiançável e imprescritível. O que isso significa? Que ocorreu ali o racismo, não se pode pagar fiança. Para a pessoa que comete o racismo, ela não paga fiança para responder em liberdade. A pessoa não sai com fiança, ela fica presa. Vai responder o processo presa. É isso que quer dizer que o crime é inafiançável. É imprescritível porque o crime não tem uma delimitação temporal para ser punido, porque a gente sabe que alguns crimes prescrevem. Passou determinado tempo, o Estado perde o seu poder punitivo sobre aquele crime. Isso não acontece com o racismo.
Pode se passar 10, 20, 30 anos. Se ficar comprovado o racismo ele pode ser punido a qualquer tempo. Então, o STF, para conseguir punir essas condutas homofóbicas, LGBTfóbicas, o STF equiparou a LGBTfobia ao crime do racismo, para conseguir fazer essa devida punição. E aí tem toda uma discussão jurídica se o STF pode ou não pode criar um tipo legal, se pode, se não pode criar um crime, porque quem cria o crime é a Câmara, não passou pelo Poder Legislativo. Essa é uma discussão que não vem ao caso, porque essa é uma discussão meramente técnica que fica para os juristas. O mais importante aqui para o nosso caso é que a homofobia é crime desde 2019. E aí a gente lê, vamos dar uma lida no artigo que foi equiparada à homofobia. E aí vocês já conhecem o meu vadimeco, esse aqui é outro. Eu até deixei separado aqui, que é a Lei 7.716, de 89, isso mesmo. E no artigo 20 fala assim: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Reclusão, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Esse é o crime do racismo, que aqui também a gente entende que é a tipificação da homofobia, né? Então, o que é a homofobia? Vamos conceituar a homofobia, para diferenciar ela da injúria homofóbica, que eu vou explicar a seguir. Quando a gente fala da homofobia, a gente está falando da agressão, da violação aos direitos LGBTQIA+, devido à orientação sexual. Quando a gente fala da homofobia, a gente está falando da agressão a esse grupo como um todo. Então, quando a pessoa comete homofobia, ela ataca todo esse grupo de homossexuais, bissexuais e etc. É a pessoa que, de uma forma genérica, profere um ataque ofendendo toda a comunidade LGBT. A homofobia é isso, é uma agressão que vai contra toda a comunidade LGBT. E aí, para ficar fácil, vamos para o conceito da injúria homofóbica. A injúria homofóbica, ela se diferencia porque ela é dirigida a uma pessoa específica. Então, enquanto a homofobia é aquela agressão, aquele ataque direcionado a todo o grupo LGBT, a injúria homofóbica, ela é dirigida a uma pessoa específica. Então, quando a gente pega, por exemplo, esse caso do Iane, que atacou a Tiessa, a gente poderia enquadrar não como uma homofobia, mas como uma injúria homofóbica, porque ele dirigiu a ofensa diretamente a ela. A ofensa foi para ela, entendeu? Então, quando a gente fala de homofobia, ressaltando, quando a gente fala de homofobia, é a agressão ao todo o grupo LGBT. E quando a gente fala da injúria homofóbica, é dirigida a uma pessoa específica. Quando alguém fala assim, por exemplo, os gays são isso, os gays são aquilo, as lésbicas são isso é homofobia. Quando alguém fala, fulano é um viadinho, fulano é isso, fulano é aquilo, e usa termos pejorativos, isso é injúria homofóbica, que é dirigida a uma pessoa específica. Então, eu acabei de ler o artigo 20 da Lei do Racismo. Esse artigo, ele enquadra a homofobia. Quando a gente lê esse artigo 20, aqui ele está tratando única e exclusivamente da homofobia. E a injúria homofóbica, onde que fica? A injúria homofóbica, ela fica no artigo que, se você já acompanha os meus canais, você já sabe. Porque você já sabe o que é injúria. O que é injúria? Proferir xingamentos de baixo calão a uma pessoa específica.
desabonar a honra subjetiva de uma pessoa, atribuindo a ela adjetivos pejorativos. Isso é injúria. Seu isso, seu aquilo, seu filho da P, e etc. Vai para aquele lugar. Isso é injúria. A injúria está prevista lá no artigo 140 do Código Penal. Vamos dar uma lida. Olha só, o artigo 140 do Código Penal, ele fala assim: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. E aí, lá no parágrafo terceiro, está tipificado a injúria homofóbica. Artigo 140, parágrafo terceiro. E aí complementa o seguinte: o parágrafo terceiro complementa o caput, que é a cabeça do artigo que eu acabei de ler, complementa para formar a injúria homofóbica. E a gente pode ler da seguinte forma: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência, estabelece a pena, que é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E esse artigo aqui, ele é importante porque é o seguinte: o que eu estou explicando é a diferença de homofobia e injúria homofóbica. E a gente já sabe que tanto a homofobia quanto a injúria homofóbica, elas não existiam, não eram crimes até 2019. Então, o STF em 2019 equiparou a homofobia ao crime de racismo e equiparou a injúria homofóbica à injúria racial. Entendeu? E aí você vai se perguntar o seguinte: injúria racial, Darius, o que é injúria racial? Porque são coisas diferentes. Racismo é uma coisa, injúria racial é outra coisa. E o conceito é quase o mesmo, é fácil de entender. Olha só, eu não expliquei que a homofobia é dirigida para toda a comunidade LGBT? Da mesma forma, o racismo é aquela ofensa dirigida a toda uma raça. Os negros são isso, os negros são aquilo. É a ofensa dirigida à raça. Já a injúria racial é a ofensa dirigida a uma pessoa específica. Maria é aquela palavra que começa com M. João é um preto tal. É a ofensa que é dirigida especificamente a uma pessoa. Injúria racial é dirigida especificamente para uma pessoa. Racismo ofende toda a classe. Entendeu? E aí é o mesmo conceito da homofobia. A homofobia ofende toda a comunidade LGBT. A injúria homofóbica é direcionada para uma pessoa específica. E uma coisa que é importante falar é o seguinte: até 2019, fazendo um parêntese aqui para falar sobre o racismo, até 2019, a injúria racial ela era prescritível, era um crime mais simples. Então, muita gente cometia o racismo, e o racismo é um crime inafiançável e imprescritível, que eu expliquei antes, e até 2019, a injúria racial, ela era afiançável, entendeu? Então, a partir de 2019, o STF entendeu que a injúria racial também é inafiançável e imprescritível. Assim como o racismo. Então, a partir do momento que o STF enquadra tanto a homofobia quanto a injúria homofóbica ao crime do racismo e ao crime da injúria racial, o STF está dizendo que a partir de 2019, tanto a homofobia
quanto a injúria homofóbica são crimes inafiançáveis e imprescritíveis, porque são esses os termos dos crimes a que foram equiparados, que é o racismo e a injúria racial. Então, foi uma inovação que veio em 2019 com esse julgamento do STF para conseguir não só punir de forma mais dura a própria injúria racial, né, mas também para conseguir punir as agressões direcionadas à comunidade LGBT, tanto que é a homofobia, quanto as agressões direcionadas a pessoas específicas por causa da sua orientação sexual, entendeu? Então, isso é a diferença da homofobia e da injúria homofóbica. E como que isso se aplica no caso aí da Tiesa que a gente viu? Se aplica da seguinte forma: a gente já sabe a diferença, então a gente sabe que o Yannis fez com a Tiesa foi injúria racial. Injúria racial não, injúria homofóbica. Injúria homofóbica. O que acontece? A homofobia, ela é um crime de ação penal pública. O que isso significa? Significa que não precisa necessariamente da pessoa ir até a delegacia, fazer um BO para que isso ocorra. O próprio Ministério Público, tomando conhecimento de uma situação que envolva o racismo, já pode promover ali as medidas cabíveis para que a pessoa seja punida. O que não acontece na injúria homofóbica, que é um crime de ação penal privada. Isso quer dizer que se uma pessoa sofre injúria homofóbica, depende da própria pessoa buscar os meios legais para promover a agressão, a punição do agente agressor. Aí, trazendo para a Tiesa, eu vi várias pessoas dizendo a Tiesa retirou o processo contra o Yannis, retirou o processo que ela sofreu pela homofobia do Yannis. A gente já sabe que não foi homofobia, que foi injúria homofóbica. Só que, assim, primeiro, eu dei uma olhada ali nos processos do Yannis e não vi nenhum processo da Tiesa contra ele. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente sabe que a Tiesa sofreu injúria homofóbica e que a injúria homofóbica depende da própria pessoa para promover a punição do agente. Então, a própria pessoa tem que ir lá e processar a pessoa. Então, o que tem acontecido aí, talvez, não sei se a Tiesa vai processar ele, entendeu? Não sei se ela está planejando isso com os advogados, mas como é um crime de ação penal privada, depende única e exclusivamente dela. Não sei se ela vai fazer isso, entendeu? Aí é a vontade dela, questões meramente algo que depende única e exclusivamente dela e só diz respeito a ela, entendeu? Se a gente aceitasse, se a gente entendesse que ali não foi um caso de injúria homofóbica, que foi um caso de homofobia, e aí não ia nem precisar, independente assim da Tiesa promover ou não um boletim de ocorrência, independente de ela promover uma ação criminal que chama queixa-crime, que é quando a pessoa processa criminalmente a outra, nesses casos de ação penal privada. Então, independente dela fazer isso, o próprio Ministério Público poderia tomar e dar andamento, se fosse a homofobia. Mas como foi a injúria homofóbica que aconteceu ali, então, não sei se ela vai dar prosseguimento nisso. Uma coisa importante para finalizar é o seguinte: quando a gente fala do racismo, tem um artigo 3º, tem um artigo 2º do artigo 20 da Lei do Racismo. Esse artigo fala assim: se qualquer dos crimes previstos no caput, que é a cabeça do artigo, aquilo que eu li antes, é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Isso quer dizer que tem um aumento na pena se o crime é cometido nas redes sociais. Se o crime de homofobia acontece nas redes sociais, tem um aumento da pena. Aqui, a pena da homofobia pura e simples, que a gente leu anteriormente, cadê?
artigo 20, cadê o artigo 20? Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Essa é a pena base para o crime de racismo, para o crime de homofobia, né? A pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Mas se o crime acontece nas redes sociais, essa pena de 1 a 3 anos salta para 2 a 5 anos, porque é alguma conduta mais grave, né? Então, fica aí a questão para verem que a internet não é terra de ninguém, que a internet está regulamentada por lei, né? Os crimes que acontecem na internet estão sendo observados pela lei. Acontece que o judiciário agora está caminhando a passos lentos para punir esses crimes, né? E cada vez o judiciário está cada vez mais duro aí para punir essas coisas que acontecem nas redes sociais. Então, o que a gente viu? A gente viu que racismo é uma coisa, injúria racial é outra. A injúria racial é dirigida a toda a raça e a injúria racial é dirigida a uma pessoa específica. E a gente também viu que tanto o racismo quanto a injúria racial são crimes imprescritíveis e inafiançáveis. Com esse conceito, a gente viu que em 2019 o STF equiparou a homofobia ao crime de racismo e equiparou a injúria homofóbica ao crime de injúria racial. Então, o que acontece? A partir desse momento, a homofobia é o crime dirigido contra toda a raça e a injúria homofóbica é dirigida... A raça não. É uma ofensa dirigida a toda a comunidade LGBT, enquanto a injúria homofóbica é dirigida a uma pessoa específica, única e exclusivamente por causa da sua orientação sexual e gênero, condições do gênero. Então, essa é a diferença que a gente aprendeu. E a gente também aprendeu que, no caso da homofobia, se cometido nas redes sociais, essa pena ela pode ser aumentada para até 5 anos. Se o crime do racismo for cometido nas redes sociais, o que implica, isso também se aplica ao crime de homofobia. Se a homofobia for praticada nas redes sociais, aumenta para até 5 anos, né? E, por fim, a gente aprendeu que a homofobia é um crime de ação penal pública, ou seja, é aquele crime que não depende da pessoa para que o agente agressor seja punido, não depende da pessoa que sofreu a ofensa ir lá e fazer um boletim de ocorrência e optar pela representação. Não precisa disso. O próprio Ministério Público, tomando conhecimento próprio ali por algum meio, pode tomar as providências cabíveis para punir o agente, o que não acontece na injúria homofóbica, que tem que ser a própria pessoa, com os próprios meios, os próprios recursos, buscar, mediante um advogado, no caso, a punição do agente através de uma ação criminal, entendeu? O nome dessa ação criminal é queixa-crime. Então fica aí a diferença de homofobia e injúria homofóbica. A gente pôde ver um pouco disso nesse caso todo, envolvendo o Yannis, Raluca e companhia. Nesse caso específico, foi o Yannis ofendendo a Tiesa, né, que seria enquadrado aí como uma injúria homofóbica. Mas também o Raluca, pessoal, ele sofreu ataques assim bem pesados, sem entrar no mérito dele ser trans, não ser trans, o que ele fez ou não fez. Mas se a gente considerasse ali o Raluca como uma pessoa trans, não quero entrar nesse mérito se é ou não é, mas considerando que os ataques que ele sofreu nas suas redes, por tudo que aconteceu, os ataques que ele sofreu referentes à sua condição de gênero, podem ser enquadradas também como injúria homofóbica, entendeu? Então, ele pode buscar os meios legais para promover a punição dessas pessoas que o ofenderam. E aí, lembrando que se a ofensa é dirigida a toda a comunidade LGBT, a gente está falando da homofobia.
Então, de agora em diante, você vai saber olhar para uma situação que acontece na internet e saber diferenciar se essa é um caso de homofobia ou de injúria homofóbica. E isso é importante porque todas as vezes que aparece um crime referente a isso na mídia, a mídia usa o termo errado. É impressionante. 100% das vezes que eu vi esses casos na mídia, eu vi a mídia empregando o termo errado. A mídia se refere a homofobia quando é injúria homofóbica. Ah, Dalisson, mas tecnicamente é a mesma coisa. Mas aqui é um canal jurídico, então fica aí a diferença para você. E no final não é tão a mesma coisa assim, porque a gente sabe que a injúria homofóbica ela depende da própria pessoa para que promova aquela punição da gente. O que é diferente da homofobia, que não depende da própria pessoa. O próprio Ministério Público vai lá e promove a punição. Então, no final das contas, não é tão diferente assim. E aí, para você mesmo, se sofrer uma situação de, seja de homofobia, sofreu presenciar, né, uma situação de homofobia, de injúria homofóbica, ou mesmo de racismo e injúria racial. Porque para falar um pouco da homofobia e da injúria homofóbica, eu tive que explicar um pouco do racismo e da injúria racial, porque são conceitos bem parecidos, já que foram equiparados. Então, de agora em diante, você vai saber olhar para uma situação e saber, de forma técnica, o que aquilo significa. Me diga embaixo nos comentários se você gostou de saber desse conteúdo e curta e compartilhe e se inscreva no meu canal. Obrigado, pessoal!